Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, para que leiamos os versículos 3 e 4. Neste ato do apóstolo Paulo de render graças a Deus pelo conforto divino nas horas das aflições, das muitas aflições da vida. Eu queria ler apenas com a igreja esses dois versículos iniciais nesse momento de ação de graças do apóstolo Paulo e trazê-los como uma lembrança oportuna, especialmente no final de um ano tão difícil como o nosso. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu presumo que haja muitas questões presentes dentro do coração e da alma de muita gente. E talvez a vida não esteja tão adequada para as celebrações festivas. Mas eu queria que você ouvisse da parte de Deus algo que pudesse fazê-lo retomar o desejo de viver, o desejo de fazer da vida não um fardo, um peso que temos que carregar, mas que você encontrasse, a partir da presença de Deus e de sua palavra, recursos para se posicionar com esperança, apesar das lutas, apesar das dificuldades, dos problemas que não vão acabar. Que não lhe falte ânimo, paz, segurança, conforto, alento, certamente, mas, sobretudo, coragem da parte do Senhor para persistir no plano e no caminho dele. Vamos ler juntos 2 Coríntios 1, 3 e 4. Palavra de Deus para o nosso coração, leiamos. Diz o apóstolo Paulo à igreja do Senhor Jesus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter mais uma vez uma palavra de oração. Senhor, visita-nos agora com graça e com a luz do Teu Espírito, para que possamos contemplar-Te na beleza da Tua santidade e contemplar também, ó Deus, os Teus caminhos como as grandes oportunidades para nós. Ajuda-nos a olhar antes para o nosso coração. Ajuda-nos a investigar a nossa própria alma na Tua presença. Cuida de nós para que não nos percamos nesta hora. Cuida de nós para que não nos falte o recurso do Senhor para compreendermos aquilo que Tu queres. E que igualmente não nos falte o ânimo, a disposição e a força para vivermos para o Teu inteiro agrado e para a Tua glória. Fala ao coração da Tua igreja novamente e usa, Senhor, este momento para tornar-te Tu mesmo vivo dentro de nós. É por Jesus o Senhor que nós Te pedimos. Amém. Irmãos, existe uma outra versão da Bíblia, a nova versão transformadora, a NVT, que traz a seguinte tradução para esses dois versículos. Eu queria ler essa tradução, porque ela é um pouquinho diferente, mas eu creio que ela é uma boa tradução por causa do enfoque que ela traz. Então, diz assim, a NVT: Louvado seja Deus, vírgula, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições,
para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Queridos irmãos, existe na vida cristã determinadas situações, experiências que não podem ser desconsideradas, porque, do contrário, o conteúdo do cristianismo fica prejudicado. O conteúdo da fé fica adulterado. E, obviamente, o resultado disso, no comportamento cristão, não pode ser outro. O resultado é que o comportamento religioso, espiritual, acaba sendo contaminado e levado a uma situação desastrosa. Em vez de experimentarmos e externarmos a realidade espiritual que vem de Deus, vem de Sua palavra, acabamos passando para as pessoas do nosso dia a dia uma situação que às vezes até mesmo contradiz o que a palavra apresenta. Um comportamento defeituoso é um dos grandes malefícios para o testemunho da fé no mundo de hoje. Há muita gente dentro de igrejas, há muita gente professando uma fé cristã, mas com uma conduta cristã totalmente indevida e totalmente, eu diria, esquizofrênica, porque está desenraizada de qualquer conteúdo escriturístico para lhe dar embasamento. Nós precisamos atentar às coisas que são essenciais para a dinâmica da nossa espiritualidade, para a dinâmica da nossa vida cristã. Essas coisas são fundamentais para que o nosso cristianismo, a nossa experiência de vida cristã, seja relevante, transformadora, abençoadora e traga para perto da nossa realidade histórica a glória da presença do verdadeiro Deus. Do contrário, podemos ter até expressões religiosas, mas nos faltará o conteúdo vivencial que só a espiritualidade sadia pode oferecer. Há nesse texto, nesses 2 versículos, algumas coisas essenciais que falam de perto a realidade da nossa espiritualidade, da espiritualidade de qualquer cristão, de qualquer cristã. Precisamos atentar ao que o Espírito do Senhor trouxe por intermédio do apóstolo Paulo ao coração daquela igreja em Corinto. Todos nós sabemos das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou com a igreja em Corinto. Talvez tenha sido essa igreja a que mais exigiu do apóstolo Paulo, em termos de dedicação, de empenho, mas também de amor, de paciência, de perseverança, de amizade fraterna, de perdão real. Todos nós conhecemos quão difícil era a conduta da igreja dos coríntios. Eles tinham um conhecimento teológico bonito. Eles prezavam muito pela grande experiência com as doutrinas cristãs, mas a conduta não ligava uma coisa a outra, não trazia a doutrina para perto do viver cotidiano. O testemunho era defeituoso. Resultado disso, eles abriram as portas para a malignidade entrar. E esse é um perigo que a igreja corre em todo o tempo. É bom receber pessoas, mas o meu coração fica nesse misto de alegria e às vezes pavor.
porque a gente acaba pensando de fato, sem demérito algum daqueles que estão sendo acolhidos aqui, mas é simplesmente a expressão de um pastor que compreende biblicamente que o mal sempre vem na cola, sempre procura os espaços onde a santidade de Deus aparece, para de alguma maneira macular. Então, às vezes a gente fica pensando, quem é que está chegando aí? Porque havia lá no primeiro século uma igreja como a de Corinto, que abriu espaço para falsos apóstolos, para o falso ensino herético entrar. E esses falsos apóstolos, como queriam ganhar espaço e reconhecimento no coração e na vida daqueles crentes, começaram a empreender uma perseguição declarada contra o apóstolo Paulo, na tentativa de desmerecê-lo diante da igreja, na tentativa de dizer que ele não era digno de ser apóstolo, de que ele era fraco, de que ele era medíocre, de que ele não tinha integridade, de que ele lançava mão dos recursos da igreja, ele explorava os crentes, ele era um mercenário. E pasmem, a igreja acreditou. A igreja acreditou. Vocês conhecem a história. Paulo escreve uma carta severa. Aqueles que acompanharam a exposição nas cartas de Coríntios pelo pastor Augusto vão se lembrar disso. A carta severa que foi perdida. Ela aparentemente não havia surtido efeito. Paulo manda seus companheiros de viagem, Timóteo, manda Tito. Eu sei que a igreja abriu os olhos. Paulo esteve no meio dela, foi terrivelmente pressionado, esmagado, perseguido frontalmente, saiu com lágrimas e uma enorme preocupação no coração. Essas palavras do apóstolo Paulo aparecem quando a igreja já havia se arrependido. Esse é um dos temas breves desta segunda carta. A alegria do apóstolo Paulo e o louvor diante de Deus, porque a igreja em Corinto não estava mais cega pela malignidade dos homens que se levantam contra a obra de Deus. A igreja havia reconhecido a beleza do Evangelho através do apóstolo Paulo e a autoridade dele, em nome de Jesus Cristo, sobre cada um deles. A igreja, portanto, havia se quebrantado. A igreja reconheceu o seu pecado, se quebrantou e se humilhou e renovou as suas juras de amor para com o apóstolo. Marcas certamente ficaram no coração do apóstolo Paulo, sem dúvida, e ele vai dizer isso aqui, que ele sofreu muito, mas ele não deixa de reconhecer que também, lá em Corinto, ficaram também crentes, sinceros no Senhor, machucados. E diante dessa situação, o apóstolo Paulo diz assim: olhe, Deus tratou da minha vida, e se Deus tratou da minha vida, Ele tem tratado de vocês, e Ele poderá assisti-los, não só agora, não só nessa situação que juntos passamos por ela, por esse vale sombrio, árido, cheio de lágrimas, não só nessa hora, mas em todo o tempo, daqui para frente. E eu queria que vocês se lembrassem desses episódios, dessas coisas que aconteceram,
porque o mal ainda não acabou, ele ainda está aí. Ainda há conflitos, ainda há divisões, ainda há confronto com o meu ministério. Então ele vai defender o seu apostolado nessa segunda carta. Bem, mas aqui ele está dizendo: houve consolo para a minha vida, houve consolo, houve encorajamento para a minha alma. Há encorajamento para cada um de vocês. E ele começa assim, ele não começa defendendo o ministério, o apostolado, ele começa falando do Deus que consola. E eu queria muito, porque reconheço que há aqui algo essencial, ou algumas coisas essenciais. E o que são essas coisas que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui como essenciais para o exercício de uma religiosidade ou uma espiritualidade sadia, relevante, transformadora, abençoadora e que promove a glória de Deus no meio das relações humanas? Que coisas são essas? São basicamente 3 coisas. Primeira, conhecimento de Deus. Segunda, ter experiência de vida com Deus. Terceira, desejar ardentemente ser instrumento nas mãos de Deus. Eu queria, nesta hora, ver cada uma dessas coisas e a repercussão que elas podem trazer para a nossa vida hoje. Vamos começar olhando primeiramente para a necessidade, se nós queremos ter uma espiritualidade sadia, relevante, que de fato fale da grandeza do nosso Deus no mundo de hoje, no meio das nossas relações, no meio das situações, às vezes, traumáticas, problemáticas, difíceis, duras. Talvez você esteja passando por uma hora assim, de ardente sofrimento, de dor aguda, profunda, lá na alma. Talvez a dúvida esteja presente no seu coração. Talvez você esteja desalentado aqui, cumprindo ritos religiosos, mas a alma está esburacada, o coração está longe, a mente está vagando. Eu quero, em nome de Jesus, que você pare agora e ouça a voz do Senhor. Porque Ele está aqui, Ele fala, e Ele falando, as coisas podem mudar. Que você saia renovado, transformado para uma nova experiência de vida na presença do Senhor. Coisas essenciais para o exercício de nossa espiritualidade. Primeira coisa, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. A minha pergunta simples para você é essa: você conhece o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus de verdade, íntima, profunda e realmente? Você sabe a quem você jurou seguir, servir ao longo da caminhada da vida? Você sabe quem é o seu Deus? Paulo começa dizendo, eu vou ler na versão NVT, ele começa dizendo: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Deus de toda consolação, Deus de todo encorajamento. Irmãos queridos, como é que nós podemos ser filhos de Deus se não soubermos discernir e delinear correta e claramente qual é a natureza e o caráter do nosso Pai Celestial? Como é possível ser filho ou filha de Deus e não saber discerni-lo? Olhar para o Senhor e discernir qual é exatamente a sua natureza e o seu caráter na vida de cada dia. Se nós não pudermos identificar as marcas do caráter do nosso Deus, certamente não poderemos dizer nada a respeito dele. E como consequência, não teremos também qualquer possibilidade de compreender a forma dele agir nos dias de hoje. Conhecer a Deus é fundamental para a vida cristã e é de fundamental importância para o exercício da nossa fé. O conhecimento íntimo e verdadeiro de Deus pode ser o grande diferencial que nos ajude a reposicionar o nosso coração no enfrentamento das dificuldades, irmãos,
e a retomar a nossa caminhada na vida de todo dia, quando ela estiver sendo varrida pelos vendavais do sofrimento e da dor. Você está passando por alguma coisa difícil, dura, exigente. Lembre-se desses 2 versículos das Escrituras Sagradas. O que é que nós podemos perceber de Deus a partir desse texto, desses 2 versículos? O que o apóstolo Paulo fez questão de frisar para a igreja em Corinto, que estava sofrendo também, assim como ele. O que é que ele diz ao nosso coração hoje? Nós que queremos ter o exercício de uma espiritualidade que seja verdadeiramente um exercício sadio, que fale de Deus e não de nós mesmos, fale da glória dele e não da nossa pequenez e fragilidade apenas, fale da riqueza em graça que podemos encontrar no Altíssimo e não das nossas misérias e dos nossos malfeitos. Uma espiritualidade que glorifique e exalte o Deus Trino e não exalte o ego humano. O que é que Paulo fala acerca de Deus nesses 2 versículos? Ou especificamente nessa expressão, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele fala pelo menos 4 coisas. Primeira, ele diz que Deus é o Deus verdadeiro, porque Ele é digno de toda honra, de toda dignidade e de todo o louvor. Ele é digno de toda honra, de toda exaltação e de todo o louvor. Ele diz, louvado seja Deus. Ele parte desse pressuposto. Ele afirma, Deus, louvado seja o Senhor Deus, Javé, louvado seja Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda exaltação e de todo louvor. Segundo, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo está frisando aos crentes de Corinto, vocês professaram a fé num Deus verdadeiro, que é nada mais, nada menos do que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é aquele em quem nós recebemos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Nele está a vida, e não apenas a vida transitória e temporária nesta terra, nele está a vida eterna. Esse é o Deus a quem nós amamos, esse é o Deus a quem nós servimos. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra cristã está presente aqui, sendo lembrada no coração de cada um deles, coração sofrido, apertado, doído, magoado, machucado, choroso. Assim como nós experimentamos perdas, dores, assim como nós temos incompreensões, dúvidas, assim como somos assaltados pelo mal, assim como temos que arregaçar as mangas a contragosto para enfrentar situações para as quais não projetamos nada, nem desejamos nada. Lembre-se da obra de salvação que foi comprada pelo Filho que se encarnou e pagou o preço. Vocês servem o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, vocês servem também, em terceiro lugar, o Pai misericordioso. Eu prefiro essa tradução, Pai misericordioso, do que Pai de misericórdias. Não que esteja errado, Pai de misericórdias está certo, mas é o enfoque. Pai de misericórdias enfoca Deus como a fonte das misericórdias. Tudo certo, tudo correto. Mas o texto e o contexto, primeiro, vivencial, do coração de Paulo, do coração dos crentes, exige esse enfoque
que no original é colocado: Pai misericordioso. O enfoque são as ações de Deus. Não é Deus como fonte de, mas Deus agindo para com. O enfoque é a atitude de Deus. Pai misericordioso. E como Pai misericordioso, Ele é aquele que compreende exatamente o tamanho e o peso das nossas dores e necessidades. Irmãos queridos, a misericórdia de Deus é a habilidade que Ele tem de ser movido em nossa direção para nos alcançar em nossa total ausência de recursos para suprir as carências da nossa vida. Veja o que eu estou dizendo. A misericórdia de Deus é a habilidade que Ele tem de se mover em nossa direção, não porque Ele encontrou em nós alguma coisa atrativa, não porque Ele enxergou em nós alguma capacidade, algum poder, alguma coisa que nós tenhamos feito. Não, nada, absolutamente nada. Deus olha e não vê coisa alguma que o atraia. Misericórdia de Deus é essa habilidade que Deus tem de ser movido em nossa direção para nos alcançar em nossa total penúria existencial e espiritual, abrindo espaço na nossa história para a manifestação de sua graça. Graça que é capaz de transformar todas as realidades, as mais caóticas possíveis. A misericórdia de Deus é tão sublime e significativa, porque ela nos contempla em nossa completa miséria e estabelece o poder vivificante da graça de Deus em nossa vida. E finalmente aí, nesse versículo 3, nessa expressão do apóstolo Paulo, ele mostra também que Deus, o nosso Deus, é o Deus de toda a consolação, é o Deus de todo, como diz aí a NVT, de todo encorajamento. Eu gosto dessa característica da tradução, porque ela nos lembra também uma característica muito importante do coração de Deus, nosso Deus, que é a sua compaixão. A compaixão, Deus compassivo, está sendo focado e mostrado. A consolação, ou melhor, o fortalecimento, o encorajamento, o incentivo, o amparo, o ânimo novo, a esperança para continuar, está aqui presente. Veja, o Deus de toda consolação, de todo encorajamento, Ele está sendo colocado aqui no original. A raiz da palavra usada aqui é parácletos. E você deve se lembrar que parácletos é um termo grego associado à presença e à pessoa do Espírito Santo de Deus. Significa exatamente a ideia não de conforto e alento apenas, brandura. O termo parácletos significa aquele que vem e põe-se ao lado do que está em terrível aflição e sofrimento, para ajudar, encorajar e empurrar. Vá! Não desista, continue. Eu estou aqui. O Deus de toda consolação fala ao coração do crente que Ele é um Deus cheio de compaixão. E a compaixão divina é o resultado objetivo da misericórdia de Deus. De outra maneira, compaixão é a misericórdia na prática. É a prática da misericórdia. Compaixão é muito mais do que meramente se condoer,
sentir pena, dó, falar, coitadinho, veja que terrível, e não fazer nada. Compaixão, em vez disso, é poder entrar, transformar o ambiente das nossas experiências e renovar a nossa disposição para viver. Isso é compaixão divina. Entrar no nosso ambiente de sofrimento e dor, transformar as nossas experiências, transformar a nossa alma, transformar o nosso coração, para que, se a experiência circunstancialmente persistir, nós não desistamos. Renovamos a nossa disposição para viver. Queridos irmãos, a pergunta que eu fiz no início: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o autor da nossa salvação, é o Pai misericordioso, é o Deus de todo encorajamento. Há uma segunda coisa essencial para o exercício de nossa espiritualidade. Você deve se lembrar, não basta apenas conhecer a Deus, saber qual é a sua natureza e o seu caráter. É preciso também ter experiência de vida com Ele. Vemos isso na continuação, quando o apóstolo Paulo diz assim: é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Queridos irmãos, queria muito que vocês se lembrassem desta noite, se lembrassem desta verdade simples. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus do dia a dia. Ele não é apenas o Deus dos conceitos teológicos bem estruturados. Louvado seja o Senhor por esses conceitos teológicos. Eles expressam a mais pura verdade doutrinária, bíblica. Amém por isso. Mas o nosso Deus não é o Deus platônico, do mundo das ideias. O nosso Deus é o Deus do dia a dia, do cotidiano, das idas e vindas, do viver diário, da prática. Por isso não assistimos culto, prestamos culto, porque prestar culto está embutida a ideia da comunhão, do encontro, das experiências trocadas, dos sentimentos que afloram, das comoções no íntimo, vida. É bom conhecer a Deus, é fundamental, é essencial conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, qual é a sua natureza, qual o seu caráter, o que Ele é capaz de fazer. Sim, é muito fundamental que isso aconteça na nossa dinâmica cristã. Sim. Mas é preciso, em segundo lugar, ter experiência de vida com Ele. Do que vale o conhecimento, se esse conhecimento não interfere nem influencia nos nossos atos e nas nossas respostas diante das questões do viver? Qual o valor de ter a melhor teologia, o melhor e o mais correto conhecimento acerca do nosso Deus, se isso não puder ser confirmado na experiência nossa de cada dia? Se isso não entrar na minha casa, se isso não interferir nos meus relacionamentos, se isso não moldar a minha conduta, se isso não mexer no meu caráter, se isso não alterar o padrão da minha fala,
Eu não estou pensando no nosso sotaque. Eu estou pensando no conteúdo que sai da nossa boca. Eu já tive cada experiência com crente, de boca suja. Vocês já tiveram isso? Eu ficava desconcertado. Palavrão. Assim, com naturalidade. É o louvor aqui e o palavrão ali. O que é isso? Que incoerência é essa? Tratada com tanta naturalidade. Qual o valor de ter muita luz na cabeça, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, mas não ter fogo no coração da presença de Deus? Qual o valor disso? Nós temos o privilégio de ter uma igreja onde a exposição da palavra de Deus, eu reputo assim, uma das melhores em termos de conteúdo. Não estou falando por mim, eu estou falando pelo pastor Augusto e dos demais colegas meus, a partir do reverendo Cláudio, querido nosso. É um privilégio ter uma igreja assim. É um privilégio ter na internet, aqueles que acompanham o nosso canal, a oportunidade de ouvir boa palavra de Deus para o coração e para a vida. Mas se isso não chegar no dia a dia, você está assistindo o culto. E não foi para isso que Cristo subiu ao Calvário. Para que nós assistíssemos culto. Para que fôssemos bons religiosos. Cristo foi ao Calvário para que eu e você fôssemos também ao Calvário. Seguidores dele. Ele tomou a cruz por nós e no nosso lugar, mas também disse: aqueles que me seguem, dia a dia, tomem também a sua cruz e venham após mim, e me sigam. Temos um Deus vivo, um Deus que entra na nossa história, um Deus que pisa o nosso chão, um Deus que está na história que nós vemos ser construída dia após dia diante dos nossos olhos. Às vezes de um jeito prazeroso, prazenteiro, gostoso, às vezes de uma maneira tão sombria, funesta, ruim, dura. Mas essa é a nossa história. E Deus está em todo o tempo presente. O que precisamos lembrar então? Que lições podemos extrair dessa expressão? É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. 3 lições aqui, rápidas. Primeiro, temos um Deus pessoal e relacional. Que bênção! Que privilégio, que alegria! Deus habita no alto e sublime trono. Deus habita no céu glorioso e santo, sim. Mas Ele está presente também na nossa história de cada dia e no ambiente onde nós existimos, às vezes tão confuso, duro, triste e contraditório. Meu desejo é que você desfrute, então, da intimidade do Senhor, no viver do seu dia a dia. Segunda lição. Deus está presente em cada pedaço de nossa história nesse mundo. Temos um Deus pessoal, relacional. Não trate Deus como objeto. É pessoa com quem devemos ter comunhão e afinidade. Temos um Deus relacional. É Ele quem trata das nossas dores, das nossas chagas, das nossas angústias e aflições. É Ele. Relação. Deus, segunda lição, Deus está presente em cada pedaço de nossa história nesse mundo. Parafraseando Abraham Kuyper, o grande teólogo, o grande estadista da Holanda, do final do século XIX, início do século XX, quando ele disse, exaltando a supremacia de Cristo, ele disse, não existe 1 milímetro sequer nesse mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu,
Parafraseando essa frase dele, eu digo a você, meu irmão, não existe 1 milímetro sequer da nossa história que Deus não possa dizer: eu estou aqui. O nosso Deus conhece de perto e por dentro tudo o que nós passamos e experimentamos. Não existe absolutamente nada que Ele não saiba e para o que não possa dar provimento de alguma maneira, que eu não consigo compreender e achar recurso viável para solucionar o drama da minha existência. Mas Ele pode. Portanto, meu irmão, lembre-se, você nunca caminhará sozinho aqui. Você nunca enfrentará as suas lutas sozinho. Você nunca estará sozinho. O coração tentará pregar peças em você. O seu coração muitas vezes vai gritar de dentro, dizendo: não vale a pena, você está só. Nessa hora você precisa aprender a simples lição da fé, que diz assim: crê somente. Crê somente. Apesar do panorama sombrio, apesar da dor que não acaba, que não passa, apesar das noites insones, aflitivas, confusas, apesar da mente não ter condição de refletir corretamente, apesar da dúvida, apesar do grito da alma dizendo: Deus, onde estás? Crê somente, porque é Ele quem nos consola em toda nossa tribulação. Ele está em cada pedaço da nossa história, em cada pedacinho da nossa história nesse mundo. Não seja incrédulo ou incrédula, mas crente. Terceira lição. Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Eu aprendo aqui que Deus não está inerte, Deus não é passivo. Ele tem agido e manifestado graça no nosso viver diário. E com isso, nós temos tido a bênção de perceber as expressões vivas do seu amor. Nós temos tido a grata satisfação de experimentar o seu cuidado paterno. Nós temos desfrutado do amparo, do consolo, da brandura, da companhia do Senhor. E o turbilhão da vida continua, mas surpreendentemente e milagrosamente, nós vemos florescer dentro de nós a boa semente da paz, a paz do Senhor, que o mundo não tem e não pode compreender. De repente nós a percebemos lá dentro. Paz, que é sinônimo de segurança, de estabilidade, não é sinônimo de ausência de conflito ou de guerra. É estabilidade, segurança. Eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo, apesar do turbilhão, apesar do conflito e do confronto, apesar da dor, da perseguição, apesar das contrariedades, apesar de não ser compreendido, apesar de tudo. Eu sei que Ele está guardando o meu depósito até o dia final. Que bênção! Desfrutar da bondade, da generosidade e do amor de Deus, num mundo que não sabe mais o que essas coisas significam. E, finalmente, são 3 coisas essenciais para a vida cristã.
deixadas pelo apóstolo Paulo naquela experiência dura com a igreja de Corinto. É preciso, para ter uma experiência, um exercício de espiritualidade sadio, conhecimento de Deus. É preciso ter experiência de vida com Deus. Mas é também preciso desejar ardentemente ser instrumento nas mãos de Deus. Serviço. É bom conhecer. É bom ter experiência viva com o Senhor, com sua graça, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com o seu amparo, com o seu poder. Sim, é maravilhoso desfrutar da bondade, da assistência amorosa do Senhor. Sim, que bênção! Mas é preciso também ser instrumento nas mãos de Deus enquanto nós vivemos. Paulo continua, termina esse versículo 4 dizendo assim: para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Na NVT, ele diz: para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Queridos irmãos, aquilo que Deus faz em nossa vida, lembre-se disso, por favor. Eu creio que seja verdade. Aquilo que Deus faz em nossa vida tem como objetivo também nos tornar instrumentos em suas mãos, com um propósito, para manifestarmos a sua misericórdia e compaixão na vida de alguém. Aquilo que Deus faz na nossa vida, eu repito, é bom, é essencial ter essa experiência. Se você é filho ou filha de Deus, você precisa ter vínculos, afetos com o Senhor. Precisa senti-lo no seu viver de cada dia, sim. Mas é preciso ser instrumento nas mãos de Deus, e, portanto, aquilo que Deus faz em nós também nos torna instrumentos em suas mãos para manifestarmos a sua misericórdia e compaixão na vida de outros. Lembre-se que as ações de Deus na nossa vida não são apenas abundantes, elas são também transbordantes, vão sempre além dos limites da nossa história. Para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, Deus fez, Deus agiu, Deus trouxe a sua assistência misericordiosa, Deus nos deu um novo ânimo, Deus encheu o nosso coração de esperança, de paz, Deus nos fez renovar as forças, Deus nos deu a chance de trilharmos pelos seus caminhos. Ele abriu um caminho onde não havia caminho, e Ele nos deu a força para caminhar. Ele nos fez seus servos também. Deus agiu, mas essa ação de Deus não é apenas e não pode ser apenas abundante em nós, deve transbordar para além de nós, para além dos limites de nossa vida e de nossa história. Algumas aplicações para o nosso viver. 3 aplicações. Se você acredita firmemente que é fundamental e essencial para o exercício de nossa espiritualidade que nós tenhamos conhecimento de Deus enquanto nós vivemos aqui, então você precisa fazer uma coisa: invista tempo da sua vida no conhecimento desse seu Deus, a quem você jurou amar, seguir e servir. Invista tempo no conhecimento dele. Separe tempo para ler as Escrituras. Não há outro jeito. Se você quiser conhecer a Deus, a natureza, o caráter e as ações de Deus, você precisa da luz das Escrituras. São elas que dizem
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é luz que nos guia na caminhada da vida e não nos guia apenas para que nós sejamos capazes de não termos problemas e percalços e dificuldades enquanto vivemos aqui e tenhamos uma vida gostosa e muito saborosa, sem muito trabalho e com muito conforto. Não, a palavra de Deus essencialmente não nos guia para isso. Veja os heróis da fé, os mártires cristãos, a história deles. A Bíblia diz, foram homens, mulheres, crianças, dos quais o mundo não era digno, mas o céu era. E eles morreram de maneira terrível. O Evangelho não nos fala de facilidades, o Evangelho fala de pagar o preço do Calvário. A luz da Bíblia nos guia pelos caminhos de Deus, e os caminhos de Deus nos levam à presença dEle. Se você quiser conhecer o seu Deus, o Deus das Escrituras, o Deus do nosso amor cristão, você precisa ir às Escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler bons livros que falam da Bíblia, que falam do caráter de Deus. Leia, nós temos uma livraria na nossa igreja. Que privilégio! Pastor Augusto enche a boca para dizer livros selecionados, a dedo. E é mesmo. O que é que você tem lido? Com que você tem gasto os seus dias? O tempo da sua vida, tempo precioso. Segunda aplicação. Se você acredita que é preciso ter vida com Deus, experiência viva com Deus, então você precisa se lembrar dessa verdade. Neste mundo, meu irmão, minha irmã, infelizmente, sempre haveremos de lidar com todo tipo de tribulação, de aflição, de problema, de dificuldade. Mas também nunca nos faltará o amparo e o suprimento do Deus de toda a consolação. Nunca. Lembre-se disso. Para toda tribulação, diz aqui Paulo, há um Deus de toda a consolação. Não desanime, então, nem se desespere. Eu sei que às vezes será extremamente difícil, mas insista um pouco mais, confie um pouco mais, ore um pouco mais, espere pacientemente um pouco mais, persevere um pouco mais, mesmo quando tudo estiver conspirando contra a estabilidade de sua fé, de sua caminhada terrena. Creia que Deus está. E se Deus está na sua história, haverá sempre razão para você ter esperança. Haverá. Em último lugar, a terceira aplicação. Se você crê que é fundamental conhecer a Deus, ter vida, experiência de vida com Ele, e você deseja ser instrumento verdadeiramente nas mãos dEle, neste mundo, no meio dos seus relacionamentos, procure, por favor, compreender e exercitar o dom que o Espírito Santo, ou os dons que o Espírito Santo distribuiu sobre a sua vida, com uma finalidade proveitosa, como diz a Escritura, e para a edificação do reino de Deus em você e por seu intermédio no mundo onde nós estamos. Tão necessitado de Deus, tão cheio de maldade, de malignidade. A igreja não pode se espelhar no mundo. A igreja deve ser o espelho do céu aqui na terra, que o reflexo das coisas eternas inundem este mundo, como diz a Bíblia, como as águas cobrem o mar, com a glória de Deus. Procure compreender e exercitar o dom do Espírito Santo na sua existência. Você pode, surpreendentemente, ser o braço de Deus para manifestar a presença dEle na vida de alguém.
para fincar a bandeira do Evangelho em algum coração, para demonstrar com vivacidade, para a gente desalentada e desesperada, que Deus está vivo e vive entre nós e vive também em nós. Mostre, fale desse Deus, glorifique o Senhor com uma vida de serviço dedicado a Ele, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Que Deus o ajude e o abençoe. Amém, meus irmãos?